Havendo quórum, declaro aberta a 13ª sessão ordinária de 2020 e solicito que todos fiquem de pé para fazermos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Boa noite, colegas vereadores, boa noite, funcionários da Câmara Municipal, munícipes que nos acompanham nessa noite, pelo portal TV Câmara e também pela rádio. A todos vocês, muito boa noite. Passando a leitura, discussão e votação da ata 020 da 12ª sessão ordinária do dia 25 de maio de 2020. Boa noite a todos. Às 19 horas do dia 25 de maio de 2020, na sala das sessões da Câmara Municipal, teve início a sessão ordinária de número 12 do ano de 2020 da legislatura 17 a 20. Presidência de Sua Excelência o senhor vereador Cleberson José Guimarães Gonçalves, com a presença dos demais vereadores. Havendo quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão com a leitura, discussão e votação da ata número 19 da 11ª sessão ordinária do dia 18 de maio de 2020. A ata foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada de forma unânime. No primeiro expediente, leitura dos requerimentos 41 e 42, leitura das moções 17 a 21, leitura da portaria número 15, leitura das indicações 77 a 80. No segundo expediente, palavra cedida a cada um dos vereadores para seus respectivos pronunciamentos. Todos os pronunciamentos e demais assuntos tratados na sessão ordinária encontram-se arquivados na forma de gravação em vídeo na Secretaria da Câmara Municipal de Itanhandu, também podendo ser acessadas no link TV Câmara. Ordem do dia, primeira discussão e votação do projeto de lei 26. Projeto colocado em primeira discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. O presidente declarou que, não havendo vereador se manifestar nem assunto a tratar, convocou a todos para a próxima sessão extraordinária que se realizaria na sequência. O presidente declarou encerrada a sessão, cabendo a mim a lavratura da presente ata. Os vereadores que estão de acordo com a ata, por favor, permaneçam como estão. Declaro aprovada a unanimidade a ata 020. Passando a leitura, discussão e votação da ata 021 da 9ª sessão extraordinária do dia 25 de maio. Às 20 horas e 15 minutos do dia 25 de maio de 2020, na sala das sessões da Câmara, teve início a sessão extraordinária de número 9, sob a presidência de Sua Excelência o senhor vereador Cleberson José Guimarães Gonçalves, com a presença dos demais vereadores. Havendo quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão com a ordem do dia. Segunda discussão e votação do projeto de lei 26. Projeto colocado em segunda discussão e votação e foi aprovado por unanimidade dos presentes. O presidente declarou que, não havendo o vereador se manifestar nem assunto a tratar, convocou a todos para a próxima sessão ordinária, que se realizará no próximo dia 8 de junho de 2020. Os vereadores que estão de acordo com a ata, permaneçam como estão. Declaro aprovada a unanimidade a ata 021. Iniciando o primeiro expediente, requerimento 043. Os vereadores vêm por meio deste requerer que seja enviada cópia aos requerentes das seguintes informações sobre os recursos provenientes da transferência da União da parcela do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção, pré-sal, recebida no ano de 2019. Data da entrega, número da conta bancária, valor do recurso, valor das aplicações realizadas até a presente data, discriminação dos valores utilizados para despesas, caso tenha sido utilizado, discriminação das despesas comprometidas para a utilização dos recursos e o saldo atual. A justificativa é para fins de conhecimento e fiscalização. Assinam os vereadores Zé Aldair, Rubinho, Paulo Henrique e o Luiz Paçoca. Todos os vereadores estão de acordo com o requerimento? Declaro aprovado o requerimento 043, que será encaminhado à Prefeitura Municipal. Passando a duas portarias. Portaria número 16 de 2020. Dispõe sobre medidas de prevenção e combate ao novo coronavírus que devem ser promovidos no âmbito da Câmara. A Câmara Municipal de Itanhandu, Estado de Minas Gerais, aqui representada pelo seu presidente, vereador Cleberson José Guimarães Gonçalves, no uso de uma de suas atribuições legais, resolve. Como forma de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, serão tomadas as seguintes medidas da Câmara Municipal de Itanhandu no mês de junho.
Atividades legislativas e administrativas serão realizadas somente no período da tarde, com início às 13h30, término às 17 horas, de segunda a sexta-feira. O expediente será somente interno, sendo proibido o trânsito de público nas dependências da Câmara. A comunicação oficial se dará durante o horário do expediente determinado e por meio eletrônico, se necessário, através do e-mail secretaria@itanhandu.can.mg.gov.br, e a comunicação entre vereadores e servidores também deverá ser realizada no horário do expediente determinado e, se necessário, por meio de aplicativo de mensagens WhatsApp ou pelo e-mail já citado. A Câmara Municipal poderá realizar sessões ordinárias neste período, desde que venham com duração máxima de 60 minutos, sendo que no segundo expediente a fala de cada vereador será de no máximo 5 minutos. A Câmara poderá realizar reuniões extraordinárias neste período, desde que seja por motivos de caráter de urgência e relacionados a projetos que visam o enfrentamento do coronavírus. Por questões de saúde pública e prevenção da vida, principalmente da população itanduense, com base em orientações emitidas pelos órgãos da saúde, regras previstas nessa portaria são de aplicação imediata e poderão ser revogadas ou complementadas posteriormente. A portaria entra em vigor na data de sua publicação. Portaria número 17 de 2020. Pontos facultativos. Considerando que não haverá expediente na Prefeitura nos dias 11 e 12 de junho, decreto 4545, considerando que o Legislativo necessita disciplinar matéria, resolve. Não haverá expediente na Câmara de Itanhandu nos dias 11 e 12 de junho. Feriado aí de Corpus Christi. Passando a 8 indicações. Indicação número 81 do Rubinho. Solicita que a Prefeitura refaça o quebra-molas já existente na rua Armando Cunha, no bairro São Benedito. Indicação 82, também do Rubinho, solicita que a Prefeitura faça uma parceria com a PAI de Itanhandu para transportar cadeirantes que necessitam de fisioterapia. Também do vereador Rubinho, indicação 83, solicita que a Prefeitura faça colocação de iluminação pública na rua José Ernesto Mendes, no bairro Portal. Indicação do Rubinho, Luiz Paçoca, Zé Aldair e Paulinho. Vereadores solicitam que a Prefeitura dê continuidade nas obras de loteamento do Sagrado Coração de Jesus, utilizando para tal parte de recursos provenientes da transferência da União de parcela do bônus de assinatura do contrato da partilha de produção do pré-sal, recebido no ano passado um total de R$ 769.300,52. Indicação também dos 4 vereadores, solicita que a Prefeitura Municipal dê continuidade nas obras do quartel da Polícia Militar, utilizando para tal parte dos recursos provenientes da transferência da União, a parcela de bônus de assinatura de contrato de partilha do pré-sal recebido do ano passado, no valor de R$ 769.300,52. Indicação número 86 do Bene, Elson Delfim Ramiro. Com fotos aqui em anexo, o vereador solicita que a Prefeitura providencie a manutenção da rua Esther Pereira Reis, no bairro Monte Verde. Indicação 87 do vereador José Aldair Marinho. Solicita que a Prefeitura Municipal encaminhe o Comitê Covid-19 do coronavírus a solicitação para que seja avaliada a flexibilização do horário de funcionamento de lanchonetes, bares, ampliando das 17 horas até as 19 e aos sábados nos mesmos horários. Indicação também do Zé Aldair, número 88, solicita que a Prefeitura providencie a colocação de um poste, um braço de iluminação pública, na rodovia dos Bandeirantes, próximo ao comércio do senhor Flávio Salles. As indicações também serão encaminhadas ao chefe do Poder Executivo. Vamos iniciar o segundo expediente. Lembro que cada vereador terá até 5 minutos para fazer as suas considerações, iniciando pelo líder do governo, o vereador Manuel Vicente. Boa noite, senhor presidente, o Éder, nosso secretário, colegas vereadores, nossos auxiliares Fernando e João Paulo, ouvintes da Terras Altas, internautas que nos acompanham, em especial a dona Zezé, que está sentindo muita falta de acompanhar a gente pessoalmente aqui. Bem, hoje eu começo aqui respondendo aos questionamentos de alguns vereadores da semana passada, do vereador Paulinho, que me perguntou a respeito da gasolina, o semelhante foi encontrado na água do bairro Jardim, se foi feito análise, se foi feito um boletim. Em conversa com o Marcelo, ele me disse que fez análise, mas que não deu nada por ser um produto volátil, evapora rápido, e pelo trabalho nosso aqui da caixa d'água não consegue detectar tais produtos.
e não foi feito nenhum boletim de ocorrência, até porque não sabe quem fez, se foi por acaso, se foi um acidente, então não foi feito nada não. Quanto à coleta seletiva, quanto às andas, então o SEMAD suspendeu a instalação que já está programado para o secretário de Estado do Meio Ambiente vir a Itanhandu, foi tudo suspenso por causa da pandemia também. Do Luiz, a respeito do loteamento da Ponte Alta, Luiz, eu em conversa com o prefeito, como lá vai ser um investimento com recurso próprio, e ele me disse que, por enquanto, não está pensando em mexer, não, até porque não sabe até quando vai essa pandemia, o que vai acontecer, essa queda de CM que vem acontecendo. Então, por enquanto, eles que não têm intenção de mexer, não, até que se passe, que se resolva esse caso da pandemia aí. Bem, eu gostaria também de estar aqui anunciando que finalmente a CEMIG fez a remoção do poste na rua Antônio Pereira Leite, né, sexta-feira passada, e o prefeito já acionou a empresa Alfa para que retome os trabalhos e finalmente termine aquele calçamento, né. Também gostaria aqui de agradecer alguns deputados que nos foi fornecido esse levantamento dos últimos dias, dos meses agora, que tem muitos deputados que já nos ajudaram com essa pandemia, mandando recurso, e então esse levantamento eu deixo bem claro que é o levantamento dos últimos dias agora, né? Queria agradecer a todos os deputados, o senador Rodrigo Pacheco, através do Ferraz aí, nos ajudou com 100 mil, Rodrigo de Castro, 100 mil, Odair Cunha, Eduardo Barbosa, Duarte Berchir também mandou mais 100 mil, Gustavo Mitre, 100 mil, né? Então, sabemos que tem mais outros deputados que nos mandaram também esse relatório, como você está dizendo, é o relatório dos últimos dias agora, essas emendas já estão na conta da Prefeitura, então a gente fica muito grato com esses deputados que estão sempre preocupados e envolvidos com Itanhandu. O que eu tenho a dizer é só isso hoje, uma boa noite a todos e muito obrigado. Passa a palavra ao vereador Éder de Almeida Pinto Benício. Boa noite a todos e todas. Cumprimento nossa mesa de diretora, servidores e assessores da Câmara, colegas vereadores, e quem aí nos dá o ar da graça com sua audiência de casa, pelo portal da Câmara, principalmente pela nossa rádio. Um abraço aí à dona Zezé, aos meus vizinhos ali que também sempre estão acompanhando a reunião. Eu falarei hoje sobre dois assuntos. Primeiro, sobre um vídeo que eu fiz, uma transmissão no Facebook, sobre os gastos com Covid-19, e sobre uma fala minha do dia 11 de maio, né, sobre as academias. Primeiro, sobre os gastos, né, agradecer ao Luiz que assistiu o vídeo, né, porque a hora eu vou ficar bom de transmissão ao vivo igual você, por enquanto ainda tem que treinar um pouco. Agradecer as pessoas que acompanharam, e eu tinha feito aqui um ofício na última reunião, pedindo, né, para que o hospital e também a Secretaria da Saúde me passassem algumas informações por e-mail, ou também respondendo ofício de maneira impressa, como aconteceu. Então, agradeci ao Megali, até naquele dia mesmo já tinha recebido a mensagem do Megali, e fui avaliar depois, né? E, graças a Deus, nós podemos ver que a mensagem que a gente tem que passar é que, graças a Deus, está tudo certo, né? Tanto o hospital quanto a prefeitura estão fazendo os trabalhos de forma correta, no que tange a parte administrativa, que é uma atividade que o vereador é cobrado, e é uma das funções nossas, acompanhar esses gastos. E podemos ver que está sendo tudo comprado aí ao enfrentamento do Covid. Inclusive, eu vi também no sábado que teve um treinamento para os médicos, para os profissionais da saúde. Inclusive, esses treinamentos também estão aqui nesse relatório. Também a compra de máscara, álcool em gel, luvas, macacão, né, tudo que eu pude falar no vídeo. E, por fim, também a questão dos testes rápidos. Foram 370 testes rápidos comprados. E aqui eu faço um parênteses que, obviamente, esse teste rápido ele não pode ser usado assim, de forma aleatória, né? Existe todo um protocolo, e principalmente que a pessoa ela já tem que ter assim, pelo menos 7 dias do primeiro sintoma. Essa é uma informação médica que eu pude buscar, né? Eu não sou técnico na área, mas foi uma informação que eu recebi. Apenas pós 7 dias que a pessoa pode fazer o teste rápido, senão
infelizmente ele perde a sua eficácia, né? E também os testes que são os convencionais, também existe um padrão para ser feito. Isso também a Quinha pôde explicar num vídeo que ela fez. Então, foram essas cobranças que eu particularmente recebi, acredito que outros vereadores também, com relação aos gastos, porque muita coisa foi colocada na internet, o que entrou para a saúde, o que entrou, o que não entrou. Então, lá no vídeo e nesses relatórios nós pudemos fazer essa explicação. E o outro ponto foi justamente os testes rápidos. Então, as pessoas estavam questionando, mas por que não faz teste rápido? Então, a Prefeitura comprou, né, a Secretaria da Saúde, no entanto, existe sim esse parênteses aí, essa situação de que não pode ser usado assim de uma forma aleatória, né? E com relação à fala, né, das academias, só ficou um mal entendido, né, eu pude me desculpar com algumas pessoas, a mensagem que eu quis passar não foi a que eles receberam, mas se houve uma falha na comunicação, obviamente eu me desculpo, porque eu disse e elogiei a Academia do Bênia naquela oportunidade, e algumas pessoas entenderam como se eu estivesse ofendendo as outras, então não foi isso, né? Então acho que vocês também estão surpresos, porque eu fui ficar sabendo disso semana passada. Então, quando eu elogiei a Academia do Bênia, em momento algum quis dizer que as outras não estavam cumprindo. Eu simplesmente só elogiei a dele porque foi a única que eu tive lá, e foi como amigo, né? A relação que eu tenho com o Bênia, todo mundo sabe, eu acho que já até passou da relação assim, de amizade, nós temos uma relação de irmão mesmo. Então, tive lá e foi a única que eu tive. Mas, né, como tenho um bom relacionamento com os outros, também pude acompanhar a semana passada e pude ver que todas estão dentro aí dos conformes, né? Mesmo não sendo uma função de vereador. E uma outra fala também, né, quando eu fui fazer o exemplo do instrutor, que lá no artigo 7 do POP, existe para mim, uma lacuna. Eu fiz até indicação para que esse artigo seja revisto. Porque diz que os alunos têm que usar máscara assim, né, que for recomendado. Assim que o instrutor determinar. Então, ficou uma coisa muito aleatória. Então, eu usei o exemplo de um instrutor precavido e um outro que não seja precavido, mas foi só força de exemplo. Também não quis dizer que nenhum instrutor, Quintandu, seja responsável. Então, como eu falei, assisti o vídeo de novo, não quis dizer isso de forma alguma, mas se ficou essa má impressão, eu obviamente pedi desculpa já pessoalmente a eles e estou fazendo isso aqui na Câmara porque foi uma fala minha da reunião, então eu achei que eu deveria fazer isso aqui também dentro da Câmara. No mais é isso, agradeço a todos aí a atenção. E fiquem com Deus, se cuidem e cuidem de quem vocês amam. Passo a palavra ao vereador Elson Delfim Ramiro Beni. Cumprimento os senhores vereadores, mesa diretora, servidores da casa, para quem nos acompanha pela Rádio Terras Altas, pelo portal da Câmara. Começo a me dirigir ao líder do governo. É um pedido de uma retirada do verde no bairro Jardim Alzira. Essa solicitação foi feita pelo meu amigo Jairo. Já aproveito para pedir também ao colega Manuel Vicente para tirar uns galhos de árvore próximo ali à casa do Maçã. Já fiz esse pedido aí. Agradeço o Jairo por fazer essa solicitação. Também gostaria de saber do líder do governo a respeito da água do bairro Pinicão e dos Gonçalves. Gostaria de saber se hoje foi algum funcionário para conferir se tem água no bairro, se a rede está estourada, se tem algum cano que está quebrado. Então, essa água já é um problema antigo do bairro, né? Já vem se arrastando. Agradeço a Cibele, que reside nos Gonçalves, no Pinicão, que me procurou. E a comunidade do Pinicão e dos Gonçalves tem um grupo de WhatsApp, onde eles discutem alguns problemas do bairro, em específico esse da água. Então, gostaria de saber do nosso líder do governo, da água. Beni, eu acompanhei esse problema, inclusive na sexta-feira, que eles conversaram no grupo nosso de WhatsApp na quinta. Na sexta-feira, os bombeiros acompanharam lá. Eu não sei se por coincidência, na sexta-feira, tudo normal. O Junei foi lá na parte da manhã, na parte da tarde.
O que eu sempre digo para eles, quando a bomba estiver ligada para jogar para a parte alta, com certeza vai faltar, mas na sexta estava normal, até ainda liguei para a Nájila lá perguntando para ela, Mané, hoje a água está normal o dia inteiro. Então a gente vai estar acompanhando, pedir para ela assim que der o problema, já ligar direto para o Junei, para ele já estar indo lá para ver, tá? Mas acompanhamos sim na sexta-feira já. Obrigado. Para terminar, quero falar um pouco do Covid-19. Vejo várias campanhas falando, fique em casa, lave as mãos com água e sabão, né, use álcool em gel, use máscara e tudo mais. Mas eu não vejo campanha de prevenção à saúde. Se está em casa, alimenta melhor, procura a hidratar, tomar mais líquido, né, procura exercitar. Então a gente não vê essa campanha. E para ficar em casa, né, dá tédio. Já imaginaram um idoso em casa? Está acostumado a fazer só caminhada, seu exercício aí, fica em casa. As pessoas hoje estão ficando doentes. Quem está em casa acompanha o Jornal Nacional, é um próprio coronavírus. Você já liga o jornal, já vem notícia coronavírus. Aí o presidente fala que é gripezinha, então as pessoas estão ficando entediadas, né? Então, que faça a campanha, comece na cidade a fazer uma campanha para prevenção à saúde também, né? Eu não vejo problema nenhum as pessoas caminhar em área aberta, né? Sair para caminhar junto com a família, sem parar para conversar. Então, assim, temos que ter essa campanha de prevenção à saúde, precisa cuidar da saúde. Toma bastante água quem está em casa, procura não ingerir muitos alimentos gordurosos, fritura. Então, vamos ter consciência, vamos cuidar da saúde em casa também. Por hoje é só, me despeço. Elson Delfim Ramiro, boa noite a todos. Passo a palavra ao vereador José Odair Marinho. Senhor presidente, caros colegas vereadores, população que está em casa assistindo ou ouvindo, meu boa noite. E quero mandar também o meu abraço, meus cumprimentos à dona Zezé. Boa noite, dona Zezé. Torcemos que toda essa situação passe logo e que estejamos juntos novamente aqui. Primeiramente, gostaria de pedir à nossa população que na hora da votação dos projetos de leis que se encontram nessa casa, nós temos um projeto a ser votado hoje aqui, que autoriza o pagamento de atualização de contrato de instalação de hidrômetro na nossa cidade. Então, tem uns assuntos importantes dentro dessa votação. Gostaria de pedir a atenção dos ouvintes que acompanham a minha votação ou a nossa votação desse projeto de lei. Primeiramente, agora, quero falar de uma reunião que nós tivemos aqui com a secretária da Saúde, mais com a coordenadora de Saúde de Vigilância Sanitária, na qual atendeu o nosso pedido, meu pedido do vereador José Odair, Paulinho, Luiz Paçoca e Rubinho. Tivemos um encontro muito produtivo aqui no meio da semana que passou, e os assuntos que foram abordados foi muito importante. Deixo de relatar todos aqui, porque o tempo é escasso, mas um dos assuntos principais que eu trouxe para ser discutido e para ser avaliado pelo comitê do Covid-19 é que tenha uma análise mais profunda e que venha atender os anseios e a necessidade do segmento na categoria dos proprietários de bar e lanchonete e dos vendedores ambulantes. Uma categoria que ainda ficou sem uma flexibilização maior, deu uma aberturazinha, mas é muito pequena diante da necessidade que precisamos, que esse segmento precisa. Realmente, conversando com vários proprietários dentro dessa área, bar, lanchonete e ambulantes, a vida deles não está fácil de seguir. E eles pedem veementemente para que a gente possa interceder por eles e pedir aos membros desse comitê, em especial ao senhor prefeito municipal Evaldo de Barros, que
cabe a ele a decretação dessa situação que pode ser aberta ou não. O comitê pode fazer uma restrição e o prefeito pensar de uma outra forma também, de pensar em flexibilizar algo mais, ou em comum acordo com o comitê, enfim. Eu estou intercedendo aqui, nesse momento, a favor da categoria que precisa muito. Sentir o drama, a necessidade que ele sente, nosso presidente aqui também, muito tem representado a gente dessa comissão, tem reivindicado também essa situação. Os demais outros vereadores, colegas, no dia da reunião foi reforçado por Rubinho, Paulinho e Luiz Paçoca. Enfim, nós, todos os vereadores também, o comitê fez uma abertura essencial, importante para as academias, para os salões de beleza, e que isso deu uma flexibilização maior e atendeu às necessidades das categorias. Agora venho pedir aos nossos representantes, colegas vereadores, que têm contato com a prefeitura, com o prefeito, em especial o nosso líder de governo, Manuel, que leva o prefeito Evaldo. Ele conhece bem a necessidade, a vida de cada dono de boteco. Vamos falar o dono do boteco. Realmente, aquele que tem uma lanchonete, vamos chamar de aquela pequena lanchonete que o proprietário vende no almoço para comer na janta. Então, esse horário que ficou das 9 às 5 é um horário muito limitado, que durante o período que o pessoal está trabalhando. Aquela fatiazinha que pode pegar um pouco melhor é no período da tarde. E assim mesmo, de segunda a sexta, sábado e domingo, está proibido de vender. Então, essa flexibilização viria num momento importante. Mas se esperarmos mais uma semana, olha, nós temos proprietários aí que realmente problema psicológico é tudo, falta de necessidade, falta de coisas em casa. Eu falo isso sabendo que dentro da própria família, dentro da própria de outros, que aqui em Tenhandu é tudo família, todo mundo é conhecido do outro, é parente de um, de outro, enfim. Acho que é uma reivindicação nada mais justa do que os nossos governantes aqui do município dêem uma olhada, porque o fechamento desses bares e lanchonetes, nós temos a venda a prazo, o fiadinho de bar, o fiadinho de lanchonete, até isso o pessoal, os donos estão sem receber, porque estão com as portas bem limitadas para a sua venda. Então, peço mais uma vez, tenha um bom senso, vamos olhar com muito cuidado, com muita atenção, sim, que eles precisam muito, e essa reivindicação vem aqui reforçar e pedir também aos demais colegas vereadores que intercedam, que faça chegar o comitê esse pedido nosso. Também, agora, para finalizar, senhor presidente, aquela contagem regressiva que eu sempre comento aqui, vamos para 5 reuniões dos agentes públicos da fixação dos salários. Eu peço também encarecidamente a Vossa Excelência que tenha assim, uma visão muito ampla, democrática, aberta, e que os colegas vereadores, principalmente ao Manuel Vicente, que é líder do governo, e que é vereador que não faz parte da base. Eu já tenho aqui a ciência de 3 vereadores, com mais eu 4, e como ele não faz parte da mesa diretora, eu gostaria de saber se ele pode responder ou não, fica à vontade dele, de assinar esse pedido para reforçar a presidência, que apresente essa matéria para que nós possamos discutir. Muito obrigado, boa noite. Perfeitamente. Passa a palavra ao vereador Jefferson Rubens da Costa. Rubinho. Boa noite, senhor presidente, doutor Rafael, colegas vereadores, funcionários da casa, o João Paulo e o Fernando aí no apoio, aos ouvintes Terras Altas e também o portal da Câmara. Em especial a dona Zezé, que faz questão de ouvir as reuniões às segunda-feiras, já que não pode estar presente. Um abraço, dona Zezé, boa noite. Quero fazer um breve comentário das minhas indicações hoje. Em conversa com um dos diretores da PAI, ele relatou, nesse momento de pandemia, a preocupação dele com os cadeirantes de Tenhandu, que necessitam da fisioterapia, para não atrofiar mais do que já estão atrofiados, né, no limite deles, e relatou que com o corte de verbas
da PAI, eles estão limitados no transporte. Por isso eu fiz a indicação. Existem hoje em torno de uns 4 ou 5 cadeirantes que, se forem 2 vezes por semana na PAI, ou que a fisioterapeuta ou o fisioterapeuta vá em casa, vai auxiliar e muito essas pessoas. Então, que fica a indicação aí ao executivo e que ele olhe com bons olhos a indicação do vereador Rubinho. A outra indicação é referente aos quebra-molas, que sempre os cidadãos, os munícipes de Itandu, vêm atrás de um vereador e relatam quebra-molas. E quem reclama dos quebra-molas são os motoristas. Mas, na verdade, quem infringe a lei são os motoristas. Na pressa de hoje, do dia a dia, eles esquecem que tem o pedestre, tem o ciclista, tem os animais. Então, tem trechos que já existem os quebra-molas, só que o quebra-mola, com o tempo, ele vai embatumando, quando a gente fala, e quando vê o quebra-mola está sumindo, só tem a sinalização dele. E, infelizmente, se não tiver aquele soco no carro, o motorista já não está respeitando mais. Existem outros pedidos de quebra-mola, que a gente, às vezes, para quando a pessoa faz a reivindicação, antes de fazer a indicação, e dá uma olhada que realmente necessita, porque o carro entra, um exemplo, aquela rua que entra na rua do Moad, que vem do hospital para cá. Quando os carros vêm de lá para cá, contornando a pracinha, eles entram ali num grau de velocidade, que ali toda hora tem pedestre atravessando, tem cachorro, tem criança, tem ciclista, e realmente observando ali, na próxima reunião eu faço essa indicação até, é outro trecho que necessita de um quebra-mola. Eu acho que deve ser olhado aí também como uma passagem que não seja elevada, uma faixa de pedestre ali, porque ali o movimento é grande de transversar de um lado para o outro. E também o líder de governo, Manuel Vicente, a respeito de água, que também é corriqueiro a gente ser cobrado, e às vezes cobrado até de forma indevida, que o vereador pode fazer é indicar, é conversar com os funcionários, às vezes, que a gente tem liberdade. Por exemplo, o Junei é um cara gente boa, um cara que ouve a gente, certo? A água na Ponte Alta tem faltado de novo. Inclusive, o que o Mané Vicente falou. Às vezes falta, eles reclamam. A gente chega lá, a água está na torneira. E eu já falei para eles, agora a próxima vez eu quero que a hora que acabe a água, vocês me chamar, porque senão a gente fica falando e dá a impressão que tem aí uma intriga, uma coisa assim. Então eu quero que eles me provem também que a água falta. Eu quero chegar lá na hora que a torneira não estiver saindo água. Então, dê uma olhada nisso, o que pode estar acontecendo, que vira e mexe, os outros vereadores devem estar sendo procurados também, que a água, principalmente nesse momento de pandemia, é um valiosíssimo combate, água e sabão, né? E se faltar água, infelizmente, a gente está mais limitado ainda. E também reforçar as palavras do Zé Aldair, com respeito ao subsídio dos vereadores, senhor presidente. Que o senhor olhe com atenção, que a gente não faça como a outra Câmara fez, e deixar isso passar de uma legislatura para outra, sem pelo menos a gente apreciar a matéria. Que a gente se torne responsável pelo que vai ser pago, que vai ser recebido pelos próximos vereadores. Pode ser a gente, pode ser não, mas que a gente não seja omisso nessa parte. É só mais um pedido, reforçando as palavras do Zé Aldair. Com essas palavras, me despeço. Uma boa semana a todos. Muito obrigado. Passa a palavra o vereador Paulo Henrique Pinto Monteiro. Quero cumprimentar os membros da mesa diretora, cumprimentar nosso assessor jurídico, Dr. Rafael, João Paulo, Fernando, funcionários da Câmara, cumprimentar os colegas vereadores, os ouvintes da Rádio Terras Altas FM e os internautas do portal da Câmara, que estão acompanhando a reunião ao vivo, desejando uma boa noite a todos. O primeiro assunto que eu quero compartilhar com todos nesta noite é a respeito de R$100 mil que foi direcionado para a Santa Casa de Itanhandu, através do deputado estadual Gustavo Mitre, que vem de um tempo para cá assumindo compromissos com o nosso município, encaminhando recursos para a nossa cidade,
e agora mais um recurso que chegou ao nosso município. Outro recurso também é um recurso de R$100 mil para a saúde do deputado estadual Duarte Bechir, também um deputado que há muito tempo vem assumindo grandes compromissos com o município, sempre contribuindo com a nossa cidade, encaminhando recursos para o nosso município. Fica o agradecimento, sobretudo neste momento que estamos passando, recursos para a saúde são fundamentais. Também quero comentar a respeito da visita da Aquinha, secretária de Saúde, e da Wendy, que é responsável pelo setor de endemias da Secretaria de Saúde de Itanhandu. Elas estiveram presentes aqui na Câmara na quinta-feira da semana passada e nós pudemos ter um bate-papo muito interessante, onde elas passaram várias informações importantes, porque vários munícipes estavam nos procurando para poder passar alguma informação e muitas vezes nós não sabemos a informação ao certo, muitas vezes são assuntos técnicos, e então, com essa reunião que nós participamos, foi interessante para que pudéssemos conhecer um pouco mais do trabalho que vem sendo feito no combate ao coronavírus e também entender alguns assuntos. Ela explicou a questão dos casos do município, o trabalho que vem sendo feito. Nós tivemos a oportunidade de poder compartilhar várias indicações, porque nós temos várias ideias, mas é importante ver com os técnicos, que é quem realmente entendem do assunto, sobre a implantação, a possível implantação dessas ideias. E além desses assuntos, um grande assunto que correu durante a semana e que eu fui cobrado é a respeito da ausência da assinatura da secretária de Saúde no último decreto que saiu. E a mesma, a Quinha, explicou que não está mais assinando os decretos por conta de que os municípios que fazem parte do Circuito das Terras Altas e também demais municípios que fazem parte dessa região da Secretaria de Saúde da Superintendência de Varginha, e todos os secretários não estão assinando os decretos juntamente com os prefeitos. Apenas 4 municípios, se eu não me engano, estavam assinando esses decretos. Então, ela disse que não assinará mais o decreto que regulamenta aí a semana, o mês, a respeito do coronavírus. Essa foi a justificativa da secretária. Também falou a respeito do atendimento psicológico. O CAPES vem prestando um serviço incansavelmente, com atendimento psicológico à distância, então você, através de uma videochamada, pode ser atendido. Fiz a sugestão para que a Quinha pudesse divulgar isso nas redes sociais, para que todos possam estar sabendo, né, que, além dos profissionais, grande parte da população precisa desse atendimento, e ele continua sendo feito mesmo em tempo de coronavírus, mas de forma online. E quero aproveitar a oportunidade para parabenizar toda a equipe da saúde, que vem se desdobrando, fazendo um grande trabalho no combate. E claro que as dificuldades, os erros, as falhas surgem, e é importante ouvir toda a comunidade, né, as sugestões, para que a gente possa melhorar a cada dia. Também comentou a respeito do mamógrafo, que não foi um assunto da reunião, mas eu sei que toda a população aguarda ansiosamente pelo conserto do nosso mamógrafo. E houve um outro problema que ela, segundo a Quinha, disse que também já está resolvendo para poder finalizar. Também gostaria de comentar a respeito da resposta que eu recebi do prefeito com referência ao requerimento 030, que é de minha autoria e dos meus colegas Zé Aldair, Rubinho e Luiz, que fala a respeito das informações que nós solicitamos para saber como anda o convênio, ou melhor, o empréstimo que o município vinha pleiteando juntamente ao BDMG, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Em julho do ano passado, o prefeito entrou com um projeto na Câmara solicitando um empréstimo com este banco para a construção do velório municipal e também um espaço do quartel para a implementação da segurança pública. E agora nós fizemos um questionamento para saber a quantas andam esse projeto, e a resposta foi que a prefeitura foi informada que todas as linhas de crédito do banco estariam suspensas naquele momento. O motivo alegado foi o excesso de demandas aliado à exiguidade de tempo para a análise e avaliação das propostas, devido também ao início do período eleitoral 2020.
e também apresentam a justificativa com o surgimento da pandemia. Essa resposta que eles receberam foi em janeiro, ou seja, nós, a princípio, através do banco, não teremos essas duas obras, infelizmente. E a nossa sugestão é que o prefeito deixe de gastar o dinheiro que recebeu do pré-sal com ações que não surtirão efeitos de investimento e pegue esse dinheiro, que é quase R$1 milhão aproximadamente, para ser investido na obra do velório municipal e também na obra do quartel, já que é um dinheiro que a prefeitura já tem, já está em caixa e não precisa fazer empréstimo, uma vez que o município precisa ter um caixa, sobretudo nesse momento que nós estamos passando e sobretudo também nas dívidas que o município possui e que possivelmente ainda surgirão. Então, fica a nossa indicação para que o prefeito largue mão de empréstimo e gaste um recurso que já está em caixa. Por fim, gostaria de me dirigir ao presidente, por gentileza, apenas para relembrá-lo que eu estive conversando também, e gostaríamos também de saber a respeito da reunião com a Alessandra e com o Fábio, que ficou para ser remarcado, segundo ela disse a disponibilidade dela, que está no requerimento, e também a reunião com a Cláudia e a equipe do hospital, que diz também que está disponível para vir prestar informações a respeito do Covid, no que diz respeito ao hospital de Itanhandu. E para finalizar, a respeito da resposta do Manuel, sobre o retorno do calçamento da rua Antônio Pereira Leite, Manuel, é só para ficar de olho no convênio, que segundo as informações do setor de convênios, no dia 9 de julho de 2020, vence o convênio. Então, para tentar organizar o planejamento até lá, para a gente não perder também. Por hoje é só, muito obrigado e boa noite. Passo a palavra ao vereador Luiz Cláudio Barros Magalhães. Boa noite, presidente, colegas vereadores, população que nos ouve pela Terras Altas, pelo portal da Câmara e pelas redes sociais. Eu, antes de começar, quero fazer minhas suas palavras, vereador José Aldair, em relação à flexibilização dos pequenos bares, dos pequenos botecos, e que a fiscalização trate de fazer o serviço para que não os prejudique e lhes deem a oportunidade de trabalhar. Está muito sofrível para esse pessoal. Então, faço minhas suas palavras. Quero dizer aqui e pedir para juntar a ata da Câmara do recurso do deputado Duarte Bichir. O deputado Duarte Bichir, desde quando foi votado em Itanhandu, sempre está presente, sempre desloca recursos para o município. Esse 100 mil é mais um, e a carta que eu peço para juntar aqui é porque quem me entregou é o ex-vereador dessa casa, Hélio Filadelcio Lopes, ex-vereador Elison, com quem o deputado trabalha e nunca, mesmo estando aqui fora da Câmara, continua trabalhando para Itanhandu. Então, eu peço para juntar esse documento à ata da Câmara, presidente, por favor. Quero dizer hoje aqui da comemoração do Dia do Meio Ambiente, Dia Nacional do Meio Ambiente, no dia 5 de junho. Aproveito a oportunidade para cumprimentar todos os ambientalistas, em nome do Rony Peterson Landim Costa, um ambientalista convicto na defesa do Rio Verde. Quero fazer deferência ao Comitê da Bacia do Rio Verde e ao Instituto Superação, que tem a coordenação técnica do que eu já disse aqui, para mim é o melhor convênio, a melhor ação praticada nos últimos anos desse município, qual seja o convênio produtor de águas. E o Instituto Superação publicou em sua página a primeira etapa quase concluída. Então, para falar desse convênio que preserva as microbacias que alimentam o Rio Verde, convênio para mim da mais alta significação para o bem do nosso Rio Verde, convênio esse assinado em 2016, na casa dos R$600 mil. Então, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, eu peço a todos que se interessam e queiram ter conhecimento da causa e deste convênio,
que acompanhem na página do Instituto Superação os trabalhos realizados até a presente data. Fora isso, quero dizer também, naturalmente, parabéns a todos os ambientalistas, a todos que se preocupam com o nosso Rio Verde, porque ele é fonte de água, e fonte de água é fonte de vida. Em relação à reunião que os colegas vereadores disseram com a secretária Francisca da Saúde, que eu tenho a dizer que me chamou a atenção foi da questão do acompanhamento psicológico que vai ser ofertado à equipe que está trabalhando no enfrentamento, porque, com certeza, é uma tarefa, né, nova, difícil, e todos lá estão se empenhando, mas, em contrapartida, a Secretaria vai oferecer esse atendimento psicológico a estes funcionários. Também disse a secretária aqui da contratação de funcionário para os serviços gerais, que ela está em falta, e também para atendimento na farmácia básica. Nesse momento de dificuldade, seguindo as regras do processo seletivo, a secretária pretende trabalhar essas questões. E, para concluir, presidente, eu quero dizer que na próxima reunião vou trazer aqui o ofício, o mesmo tipo de documento que eu pedi para juntar aqui à mesa, que é do recurso de R$100 mil do deputado Gustavo Mitre. O deputado está no seu primeiro mandato, tem visitado Itanhandu, proporcionou aquela audiência pública maravilhosa em Belo Horizonte que tratava do trem, e quando aqui esteve no hospital, comprometeu-se, enquanto pudesse, que arrumaria um recurso lá para aquela casa. E por hoje, como meu tempo acabou, em relação ao deputado Gustavo Mitre, eu quero dizer o seguinte: o deputado teve um voto em Itanhandu e está aportando R$100 mil. Isso é significativo no meu ponto de vista, e eu agradeço o Omar por todo esse trabalho que ele fez. Obrigado pela benevolência com o tempo. Boa noite. Luiz Paçoca. Passa a palavra ao vereador Sérgio Adriano Ferraz. Boa noite aos amigos vereadores, aos funcionários da casa, às pessoas que nos acompanham pela rádio. Um amigo vereador aqui falou sobre falta de água lá na Ponte Alta, o Rubinho. Realmente, eu também sempre sou procurado para ver esse problema. E teve, logo no começo do nosso mandato, a presença maciça de todos os vereadores naquele bairro. E, na ocasião, eles falaram do acostamento, falaram da iluminação, e, pouco a pouco, a gente está conseguindo resolver alguns problemas. Fiquei muito feliz com a instalação dos postes de iluminação ali, um problema que foi pedido para a gente e está lá hoje funcionando. O acostamento está um pouco mais com atenção, falta, acredito eu, uma borra ou futuramente o próprio calçamento ali para ficar perfeito. E em relação a essa falta de água, o Manuel Vicente me falou que é um estrangulamento que tem dos canos, que foi feita a compra, não sei se os canos não chegaram ainda, né? Mas que vai ser outro problema a ser sanado também, em breve. Então, tem que cobrar mesmo, né? E a gente aqui, fazendo a nossa parte, cobrando do prefeito, né? Está saindo do papel. Então, eu acredito que eles vão jogar uma borra, aproveitar que agora que é época de seca, que não está chovendo, que eles vão acertar para ficar melhor ainda aquele acostamento. Só com a iluminação já ficou muito bom. E logo, se Deus quiser, esse problema da água também que vai ser sanado. Sou solidário, sim, sou totalmente favorável à flexibilização, é claro, deixando bem claro, com responsabilidade, né, dos bares. O horário é curto, realmente, até às 17. Eu falo por mim, porque no meu salão, se eu ficar trabalhando só até às 17,
eu perderia o pessoal que sai depois das 17, que pode estar cortando o cabelo, pós-horário de serviço, né? E que, na maioria dos casos, as pessoas não podem ser atendidas. Final de semana também as pessoas podem cortar o cabelo, fazer alguma coisa no final de semana. Então, se eu ficar limitado a não poder trabalhar nos finais de semana, feriados, e com horário limitado, fica difícil. Sendo que o movimento, pelo problema da pandemia, já caiu muito. Mais de 50% em vários setores. No meu, né, eu também, como comerciante, caiu muito. Então, eu acredito que esse problema aí, esse atendimento aí do CAPS, vai se estender para vários donos de estabelecimentos que estão passando problemas psicológicos, sim, né? Tendo que pagar conta, tendo que pagar aluguéis caros, muitos deles, né? Tendo que levar o sustento para a família. Então, eu sou solidário, sim, em relação à flexibilização, né? Deixando bem claro, com responsabilidade. As pessoas têm o direito de cobrar, sim, do prefeito, do comitê, né, desde que assuma as suas responsabilidades. Eu, por exemplo, fui notificado essa semana, né? Eu fiquei até chateado, porque eu, como vereador, fui notificado pelo o não cumprimento de uma das regras que passou batido. O meu salão é enorme, bem arejado, e trabalha eu e o Rafael. E, na ocasião, eu fui notificado justamente por isso, pelo não cumprimento de ser um atendimento, um só atendendo. Então, eu vou ter que providenciar uma barreira, né, até sugerir se podia ser um plástico, né, para separar, para não ter que ter gastos maiores também, já que não está tendo ganho. Mas que gostaria que chamasse as pessoas dos setores aqui para conversar. Né? No caso, hoje eu procurei, eu vim conversar com a responsável, mas que as pessoas procurassem a gente também, não só fizesse o decreto, fizesse o próprio POP, e não conversar com as pessoas. No caso ali, os bares, os salões, né? Já fomos atendidos, já melhorou bastante, mas eu acho que dá para a gente chegar num consenso melhor de funcionamento. Eu estou aqui, Mané, não vou fazer ofício, não vou fazer nenhum requerimento, você está aqui do meu lado. Se você puder marcar, por favor, a rua em que eu moro, João Batista Scarpa, ali está precisando de capina e uma varreção. Né? Na outra ocasião, o mato cresceu muito, agora não vai crescer, por não ser época de chuva. Mas, da outra vez, cortaram até as árvores, porque o mato estava maior que as mudas das árvores. Então, se pudesse fazer aquela coroação que nós tínhamos combinado, e depois a limpeza, né? Por hoje é só. Boa noite a todos. Boa noite. Agora eu faço uso da palavra o vereador Kleberson. Pretendo ser bastante rápido nas minhas palavras também. Começo falando, como não poderia ser diferente, com relação ao coronavírus, o atual momento de Itanhandu. Sempre agradecendo a todos os profissionais da saúde, a todos que têm se empenhado, começando da secretária municipal de saúde, a Quinha, mas passando por todas as enfermeiras, médicos, técnicos, motoristas, enfim, toda a equipe que tem feito um trabalho que é necessário e é importante nesse momento. Acabou de ser publicado o boletim epidemiológico do coronavírus de hoje e nós temos notícias boas nesse boletim. Não cresceu de ontem para hoje o número de confirmados, casos confirmados em Itanhandu. Nós tínhamos ontem 32 confirmados, ainda temos hoje 32, ou seja, nenhum novo caso de coronavírus hoje, mas algumas informações do boletim, elas são animadoras. Ontem nós tínhamos 88 testes rápidos negativos, hoje nós temos 104, ou seja, 16 testes rápidos foram feitos hoje e todos deram negativo. Também nós tínhamos ontem 39 pessoas cumprindo isolamento, hoje apenas 32, diminuiu. E casos descartados, e esses casos descartados não contabiliza teste rápido, contabiliza somente exame laboratorial. Ontem nós tínhamos 24 descartados, hoje 26 descartados. Ou seja, mais 2 casos que eram suspeitos, foram feitos exame laboratorial,
foram descartados. Ontem nós tínhamos 2 em isolamento no hospital, hoje somente 1. Então, notícias realmente que alegram o nosso coração. Eu acredito muito e sempre falo que Tenhandu tem ido bem no combate ao coronavírus. Nós temos 32 casos confirmados, mas 30 já estão recuperados. Ou seja, esses 30, eles não correm risco mais e tampouco oferecem risco à sociedade. Eles já estão realmente com os anticorpos e não podem contaminar mais ninguém. Já estão recuperados e curados. Ou seja, nós temos 2 casos de coronavírus no município hoje só. Isso é muito bom e nós estamos torcendo para que em breve não tenhamos nenhum caso. Agradecer também ao hospital que tem nos dado todas as informações e dizer que hoje o nosso hospital conta com uma estrutura de 5 respiradores, o que é muito bom. E vale mencionar, só a título de registro, que até hoje, dos 32 casos que já tiveram confirmados de coronavírus em Tenhandu, nenhum precisou utilizar respirador. Ou seja, todos os que precisaram ser internados, que representam só 16% dos 32, tiveram só internação leve, realmente por sintomas que precisaram ser acompanhados, outros por ser do grupo de risco, mas nenhum teve um agravamento no seu caso, o que é muito bom e muito importante para todos nós. O que nós queremos é isso, vencer essa crise sem perca, sem grandes danos. E isso significa que nós não queremos perder nenhuma vida, porque vidas importam. Sobre o questionamento do Paulinho com relação às reuniões com a secretária de obras, eu já estou em conversa com ela para a gente agendar, porque tinha ficado combinado. E também poderemos marcar uma reunião com o hospital, só lembrando que deve acontecer de 1h30 às 17 horas, dentro do prazo de funcionamento da portaria, que é o horário que os funcionários estão aqui também. E dessa forma acredito que nós faremos ainda nesse mês. Com essas palavras me despeço, vereador Cleberson, do PSDB. Presidente. Pois não. O senhor me permite fazer um pedido a Vossa Excelência, até porque o senhor tão bem trouxe os dados do Covid aí, é no seguinte sentido, né? Eu tenho certeza que todos nós somos cobrados pela questão dos recursos que chegam do Covid no município. E na reunião de quinta-feira, nos foi passado pela secretária que tem no portal da Prefeitura um link, um mecanismo lá de se acompanhar as despesas com o Covid, tanto as receitas como as despesas. E a sugestão que eu faço a Vossa Excelência, porque, né, o pessoal quer saber onde esses recursos são gastos e acabamos de anunciar aqui tantos recursos que chegaram no município via deputados. Então, a sugestão que eu faço é, se fosse possível, que a Câmara também publicasse no seu portal essa exceção, que é, né, essa questão do Covid que a gente está passando, mas do ponto de vista também de dar publicidade aos gastos com essa pandemia. Então, fica a sugestão para que, se for possível, possa ser compartilhado no portal da Câmara, o que já existe no portal da Prefeitura acerca da transparência com os gastos do recurso do Covid. Muito obrigado pela atenção, presidente, e pelo tempo. Desculpe. Aproveitando o ensejo do Luiz, é uma sugestão também que alguns munícipes me disseram que acompanharam a audiência pública de prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2020 pelo site da Prefeitura. Eu também fiz a consulta lá e vi que tem a gravação, inclusive a apresentação dos slides pelo senhor Alexandre. E como trata-se também da prestação de contas da Câmara, se for possível, seria interessante também colocar no site da Câmara, porque já está lá, João? Eu fiz a apresentação aqui das contas da Câmara, certo, e lançamos no site. Então já consta lá. Certo. É que o dia que eu olhei, então só estava lá, agora já lançou. Sim, então consta ótimo, também parabéns, aqui no site da Câmara a apresentação da Prefeitura e da Câmara. Só respondendo ao Luiz, eu vou estudar essa possibilidade, se cabe, se é conveniente essa prestação de contas também no site da Câmara, a título de informação. E registro também que fiz um pedido ao comitê
de que faça uma nota na página oficial da Prefeitura informando tudo que chegou de recurso, o que foi gasto, o que foi repassado ao hospital e o que ainda temos em caixa, para que a população possa, de forma simples e objetiva, ter conhecimento, porque realmente nós somos perguntados diariamente. Passando agora à ordem do dia, com a leitura do projeto de lei 027 de 2020, apresentado pelo prefeito municipal, Evaldo Ribeiro de Barros, que abre crédito adicional especial no valor de R$ 28.181,50 por superávit financeiro apurado no exercício anterior e da outras providências. Esta lei autoriza a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro apurado no balanço do exercício anterior no âmbito do município. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial por superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior no valor de R$ 28.181,50. Devolução de saldo de recursos de contrato de repasse. Para efeito do disposto do artigo 2 da lei, do artigo 2º da lei, fica utilizado o saldo de conta 647044, dígito 3, contrato de repasse, Ministério do Desenvolvimento Regional, transferência de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social. Ficam autorizados, em decorrência da lei, a alteração nas peças orçamentárias do município. A lei entra em vigor na data de sua publicação. Leitura do projeto de lei 028 de 2020, apresentado pelo prefeito municipal, que abre crédito adicional no valor de R$ 67.726,27 por superávit financeiro apurado no exercício anterior e da outras providências. A lei autoriza a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro apurado no exercício anterior no âmbito do município. O Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial por superávit financeiro no valor de R$ 67.726,27. Para efeito do disposto do artigo 2º da lei, fica utilizado o saldo da conta de contrato de repasse, Ministério do Desenvolvimento Regional. Ficam autorizados, em decorrência da lei, alteração nas peças orçamentárias do município. A lei entra em vigor na data de sua publicação. Os projetos de lei 027 e 028 serão encaminhados às comissões e, nesse momento, temos um projeto para apreciação, discussão e votação. Eu submeto ao plenário a possibilidade de discutirmos ele de forma global, na forma do artigo 173, parágrafo 1º do Regimento Interno da Câmara Municipal. Os que estão de acordo permaneçam como estão. Iniciando discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei 023 de 2020, apresentado pelo prefeito municipal, que abre crédito adicional especial no valor de R$ 66.805,98 por superávit financeiro apurado no exercício anterior e da outras providências, passando aos pareceres. Parecer da Assessoria Jurídica de número 25 deste ano. Trata-se do substitutivo ao projeto de lei tombado sob o número 23 de 2020, que pretende a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior. O projeto substitutivo sob análise, ao entender dessa assessoria, encontra amparo no artigo 114 do Regimento Interno dessa Corte de Lei, se por interpretação ampliativa e combinativa do artigo 113, a possibilidade de apresentá-lo também se estende ao prefeito. Mormente, para matéria de sua iniciativa privativa, como é o caso. Apenas a título de ilustração, verifiquei que a apresentação dos projetos substitutivos pelo chefe do Executivo é perfeitamente acolhida no âmbito da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A abertura de créditos adicionais suplementares especiais encontra-as nas disposições da Lei 4.320 de 64, a saber, nos artigos 40 e seguintes, havendo também previsão na Lei Orgânica deste município, no artigo 127, inciso 5º. A pretendida abertura por imperativo da Lei das Finanças Públicas, além da devida autorização legislativa e da exposição da necessidade do gasto, que restou claro na mensagem anexa, depende também da indicação de recursos disponíveis, como se depreende do artigo 3º do digitado projeto, substitutivo que se justifica para fim de correção. Tangente ao texto técnico redacional, entendo que estão adequados. Destarte após apreciação e parecer favorável, adota a Comissão de Constituição, Justiça, Legislação e Redação Final, opinando obrigatoriamente a Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Seja o projeto encaminhado ao plenário deste Colégio Legislativo para discussão e votação, devendo merecer aprovação por maioria simples, por se tratar de projeto de lei ordinário. Quanto à proposição substitutiva, o regimento interno da Câmara é bastante lacônico, no que se refere à disciplina de tramitação. Logo, concluo que, diante da ausência de rito, mais específico ou especial, a tramitação seguirá as regras gerais, como se infere no artigo 131 e seguintes. Sugiro que a proposição substitutiva seja juntada aos mesmos autos do projeto original.
É o parecer sob censura pela legalidade e juridicidade do projeto, pugnando por sua normal tramitação legislativa. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. A comissão aprova o projeto porque está de acordo com o orçamento vigente, se trata de matéria constitucional. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Legislação e Redação Final. A comissão de parecer pela constitucionalidade, legitimidade, técnica legislativa e no mérito estão de acordo com o projeto. Iniciando discussão e votação, como vota o vereador Éder? Aprovo. Vereador Beni? Aprovo. Vereador Rubinho? Aprovo. Vereador José Aldair? Senhor presidente, pela ordem, o projeto é uma votação só? Perfeitamente. Tá, numa só, né? E é o projeto, e não é o parecer, não. O projeto que nós estamos aprovando agora. É o projeto. Senhor presidente, quero fazer uma manifestação do meu voto com as devidas justificativas. A matéria foi muito aprofundada por nós da comissão, na qual faço parte como membro da comissão de orçamento, e tivemos também o parecer do nosso ilustre assessor jurídico, doutor Rafael, acompanhado também da assessoria do IBAN, também um parecer técnico, no qual nos traz informações importantes a respeito da legalidade da proposição. De acordo com os pareceres, a comissão acolheu a unanimidade tais pareceres, no qual a comissão deu como aprovado para que o projeto tivesse seguimento ao plenário. Pois bem, independentemente do parecer e o voto, são duas situações distintas, tá? Gostaria de dizer que os recursos previstos para custear o projeto, na verdade, só para que os nossos munícipes possam entender e acompanhar melhor de perto essa situação, o projeto veio para a Câmara, a pedido do prefeito, pedindo autorização para utilizar recursos que a Prefeitura recebeu no final do ano passado, de parte da verba do pré-sal destinada aos municípios. Essa verba totalizou um total de quase R$800 mil para o município de Itanhandu. E esse projeto, ele vem agora, que está para ser aprovado agora, ele está pedindo autorização para usar parte desse recurso no valor de R$ 66.805,68 para pagamento de atualização do contrato da empreiteira que vem fazendo a instalação dos hidrômetros da cidade. Isso quer dizer o seguinte: de acordo com a lei de licitações, é previsto o tal ajustamento de contrato por se tratar de ter retardado a execução da obra e que provocou essa desvalorização da parte do orçamento que foi da contratação. Ou seja, então também está amparado por lei. Tá? Então tudo isso é previsto. Tal. Agora, a utilização desses recursos que o recurso que foi destinado ao município, ele é destinado para atender situações de investimentos. O investimentos, pelo que eu entendo, seria para aquisição de algum imóvel, de algum terreno, execução de alguma obra, isso aquisição de algum equipamento, e isso estaria ligado na fonte de investimento no qual esse recurso deveria ser destinado. Eis a pergunta para mim, no caso. Mas a execução da instalação de hidrômetro não seria investimento? Eu vejo que a instalação em si da obra do hidrômetro, ele é um investimento indireto, que esse investimento ele não incorpora ao patrimônio do município. Quando eu faço uma interpretação do investimento, é quando você vai incorporar aquilo que está sendo adquirido ao patrimônio do município. Se você adquire um carro, é um investimento. Esse veículo,
ele vai ser incorporado ao patrimônio do município. Se você adquire um imóvel, um terreno ou um prédio, isso também vai caracterizar um investimento que vai estar incorporado ao patrimônio do município. E vamos falar agora, a instalação de hidrômetro, ele é um investimento que o município está investindo naquilo que vai ficar dentro do patrimônio do município? Aí eu entendo que não. Salvo o melhor juízo, eu vejo que, principalmente numa matéria que nós estamos discutindo e aprovando nesse momento, é atualização de contrato. Essa atualização de contrato, essa obra foi contratada da instalação dos hidrômetros, só para você, munícipe, que está em casa, nos assistindo, para poder entender melhor. Então, o município contratou uma obra lá em 2016 para ser executado num período de 12 meses. E essa obra, ela não foi executada. Então, quando chegou no final do ano de 2017, a obra não teve fim e foi, o contrato de execução foi prorrogado. Então, gerou uma defasagem de valor, perfeito? E essa defasagem foi calculada tal, hoje totalizou nesse valor do projeto que foi encaminhado aqui de 66 mil. Bom, isso já está definido, lógico, claro, evidente, apurado que é devido. Mas, em contrapartida, em contraprestação, eu entendo que essa fonte de recurso deveria de vir do orçamento do município e não desses recursos do pré-sal que foi disponibilizado para o município. Então, se esse recurso veio para investimento, nós temos que aplicar esse recurso em investimento. Nós temos obras prioritárias e necessárias para o bom andamento e a melhor, vamos colocar assim, de gestão pública, de política de resultado, aquilo que o município precisa. Vamos colocar o quartel e o velório do município, que o prefeito, no ano passado, mandou um projeto de lei aqui, foi aprovado por 5 votos a 4, eu fui um dos votos contrário, não foi? 6-3. Bom, como meu voto não teve essa aprovação devido a várias situações que eu já coloquei aqui nessa casa. Então, esse recurso que veio num total de 800 mil reais, vejo que nós poderíamos dar o destino, conforme a indicação que nós fizemos hoje nessa casa, para que utilize esses recursos no investimento da construção do quartel, uma obra tão prioritária, tão debatida desde o início da gestão do atual prefeito, do nosso prefeito Evaldo, de nós aqui da Câmara, vimos batalhando e pedindo, tivemos presença do comandante aqui, com um compromisso que essa obra sairia ainda esse ano. Ainda mais com a resposta que o Banco BDMG nos trouxe, dizendo que da impossibilidade, pelo que consta no documento, no ofício, que veio de resposta do Executivo para nós, então a gente vê que realmente o recurso do BDMG para tal obra não será concedida, não será realizada. Ou seja, por que não utilizarmos esse recurso que veio, que é para investimento, por que não utilizar para essa finalidade? Apesar de que o valor que está previsto é uma parte de recurso no valor de 66 mil, mas uma parte já utilizamos para pagamento da obra da passarela da ponte da Santa Casa. Então, aos pouquinhos, esse dinheiro já está sendo utilizado para pequenas execuções e não com aquela finalidade mesmo. A obra sim, lá da Santa Casa, se trata de investimento, perfeitamente se enquadrou. Agora, vejo que, para esse caso, para esse projeto, para essa proposição que se encontra aqui,
vejo que deveria estar sendo pago sim, mas com recursos do orçamento nosso, que deveria ter sido previsto, como a lei de responsabilidade fiscal prevê, que toda obra e investimento que passa de um exercício para outro deverá de prever recursos suficientes para atender aquela situação. Por isso, finalizando, senhor presidente, essas são as justificativas do meu voto ao contrário, para que esse recurso desse projeto viesse de uma outra fonte de recurso para ser utilizado. Então, eu reprovo essa proposição nesse sentido, de acordo com as minhas palavras. Como voto, vereador Luiz Cláudio. Presidente, nós, por conta deste projeto, tivemos reunião aqui com a empresa que tem a licitação da obra e fizemos reunião aqui com a secretária e com técnicos da prefeitura. Esse contrato, esse convênio, ele é com a Funasa. E o que ocorre do que eu absorvi aqui da reunião com os secretários e com a empresa, é que a Funasa, sim, fez e está fazendo um grande atraso para a execução desse convênio. Ocorre que a nova diretoria da Funasa em Belo Horizonte constatou no projeto aprovado pelo presidente da Funasa anterior alguns itens que, de acordo com a nova presidência da Funasa em Minas Gerais, precisam ser revistos e esclarecidos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: é um convênio, salvo engano, de 2013, que teve boa parte já da sua execução realizada, mas questões burocráticas, por conta da mantenedora do convênio, que é a Funasa, esse convênio não pode dar continuidade no município hoje. E, naturalmente, os convênios têm prazo, os convênios, quando não terminam, resta ao município, muitas vezes, devolver recursos. Então, eu não me sinto à vontade para votar pagamento de reajuste de um convênio que eu sei lá quando será liberado pelo órgão oficial, que é o fiscalizador, o que dispôs do convênio para o município, que é a Funasa. Então, por estar em dúvida em relação a esse convênio, mas não dúvida do vereador, dúvida da continuidade dele, da Funasa, para com o município. E também por saber que existem prazos, por saber que essa obra está parada. E também na esteira do entendimento que o recurso do pré-sal deveria ser usado para novos investimentos, porque esse reajuste aqui, salvo engano, é de 2017. Então, se o governo quisesse pagar, que tivesse pagado em 2018, em 2019, talvez com recursos próprios. Mas o recurso do pré-sal chegou para novos investimentos. E por esses motivos técnicos do convênio do município para com a Funasa, pela questão de que os recursos do pré-sal poderiam ser investidos em outras áreas do município, eu reprovo esse projeto. Como voto, vereador Manuel Vicente. Também gostaria de estar aqui justificando o meu voto, né? A gente sabe da importância dessa obra para Itanhandu. No entanto, nós estamos vendo aí os problemas, principalmente nos bairros altos, né? Que é a falta de água. Enquanto uns esbanjam na parte de baixo,
outros sofrem pela falta de água, né? Então, eu acho que é uma obra muito importante. Espero que a Funasa libere o mais rápido possível esse convênio para nós e eu aprovo o projeto. Vereador Paulo Henrique. Também da mesma forma, quero justificar o meu voto com referência ao projeto de lei número 023 de 2020. Enquanto as comissões se reuniram para apreciação e estudo do projeto, várias dúvidas surgiram. E uma dessas dúvidas é se o recurso do pré-sal, um valor aproximadamente de quase R$1 milhão, que o município recebeu, se ele poderia ser utilizado no pagamento de atualizações de obras que já foram feitas no município e valores, no meu entendimento, antigos que o município poderia procurar outras maneiras para pagar e não utilizar o recurso do pré-sal, que é especificamente para ser gasto com investimentos. Então, de entendimento desta dúvida, nós pedimos ao setor de contabilidade da prefeitura que organizasse um parecer contábil, pois o jurídico nós já tínhamos e tínhamos certeza que era possível, mas para que tivéssemos ainda um entendimento contábil financeiro, foi necessário solicitar à Prefeitura Municipal que encaminhasse um parecer para que pudéssemos entender também desta forma. E a diretora de Departamento de Contabilidade nos respondeu e disse que não tinha certeza e disse que não tinha entendimento certo para que esse dinheiro pudesse também ser gasto nessas atualizações dos hidrômetros. Então, diante dessa dúvida, se o próprio Poder Executivo, a quem ela representa, não tinha certeza deste pagamento, houve a necessidade de solicitarmos um parecer jurídico, contábil, financeiro ao Instituto Brasileiro de Administração Municipal para que pudesse retirar essa dúvida que nem o próprio Poder Executivo conseguia sanar. Então, diante disso, foi solicitado o parecer número 1144/2020, onde o IBAM conclui que é possível, sim, utilizar do recurso do pré-sal para o pagamento de atualizações de obras que já foram feitas e o município ainda não havia pago essa atualização, de acordo com outro parecer também, que detectou-se a necessidade deste pagamento ser devida. Tenho total certeza de que as obras dos hidrômetros, de instalação dos hidrômetros do município são muito necessárias. Sou favorável aos hidrômetros, é a única forma de controlarmos o gasto excessivo de água no município e também uma forma justa para o pagamento da água, mas não posso concordar que um dinheiro que veio para investimentos, que poderia estar sendo construído o quartel, que poderia estar sendo construído o velório municipal, sem que precisássemos fazer empréstimos, e agora usar para pagamento de obras que já foram feitas, de atualizações, de juros, ou seja lá o nome que for utilizado para isso, no valor de R$66 mil. Então, de 1 milhão, pega 66 mil, leva para uma coisa, pega outra fatia para outra coisa, e no final o município não fez investimento nenhum a título de grandeza que possa atender a nossa comunidade. Então, eu vejo que dividindo esse bolo com pequenas fatias e, sobretudo, para pagamento de obra que já aconteceu e que ficou para uma parte devida da empresa para poder receber, que o município, ou melhor, o prefeito, possa arrumar outras fontes, outras maneiras de realizar esse pagamento. E não pegar esse montante do pré-sal, que poderia estar sendo utilizado ao todo para a construção de grandes obras de investimento para a nossa população, e gaste com isso. Então, dessa forma, ainda com dúvida, não sobre a legalidade, mas sim sobre a atitude que o Poder Executivo está tomando, eu voto pela rejeição.
Como voto, vereador Ferraz? Sou favorável. Voto a favor. Perfeitamente. Antes de declarar o projeto aprovado, porque nós temos aqui maioria, dizer a minha opinião com relação a esse projeto. Eu acho que tudo se resume no seguinte: tem dinheiro no bolso e tem dinheiro no banco. Pago com qual? Com qual quiser. Tem que pagar, é devido, consta na lei. O município tem dinheiro. Fazer obra com recurso próprio, com obra da seção onerosa, tanto faz. Então, na verdade, o projeto é legal, tem parecer, mais de um parecer aprovando, mas é só para complementar e dar a minha opinião de vereador. Declaro aprovado por 5 votos a 3 o projeto de lei 023 de 2020. Substitutivo ao projeto de lei 023 de 2020. Dessa forma, declaro a sessão encerrada, convocando a todos para a próxima sessão ordinária, que se realizará na próxima segunda-feira. Boa noite a todos.